determinar a resistência que ele vai ter à compressão, ou seja, ao esmagamento, para ver se ele é estrutural ou não. Um adobe estrutural aguenta o segundo pavimento e aguenta também você colocar o peso do telhado na própria parede. Para você fazer o teste da resistência, a gente costuma pegar um bloco de adobe e jogar ele de 1,5 m de altura, por exemplo, assim, e se ele cair, rolar sem quebrar, é um indicativo que ele tem resistência estrutural. Se ele quebrar em grandes pedaços e não esfarelar todo, também é um indicativo que ele tem resistência estrutural. Agora, se você jogar ele no chão, um chão rígido, duro, tá? E ele esfarelar por inteiro, pode significar que ele não tem resistência estrutural. Lógico que são testes empíricos, o melhor é você levar ele em laboratório. Para fazer o adobe, a gente usa formas que podem ser formas de madeira. Normalmente a gente usa aquele madeirite emplastificado para ficar mais fácil a desforma do adobe. E essa forma pode não ter nem tampa nem fundo. Então como é que a gente faz? Coloca a forma no chão, joga o barro na forma e depois faz um movimentozinho assim para o barro soltar da forma e puxa a forma. É importante que na parte de cima da forma você passe uma madeirinha, assim, uma ripa, para tirar o excesso de barro que fica grudado nas laterais da forma, para não grudar o barro na lateral da forma e na hora de desenformar o adobe ficar grudado na forma e ele perder a forma física dele. Pode também usar formas metálicas. Para as formas de madeira é indicado você fazer a untagem da forma. Untar a forma, o que significa isso? Você molha ela num balde de água por inteiro, depois joga areia nas paredes internas dela e depois você vai enformar, jogar o barro dentro da forma. Se sua forma tiver fundo, né, tiver um fundo tampado, você vai ter que fazer esse movimento assim de virar a forma e bater ela na superfície rígida para desenformar o adobe. A gente gosta de fazer com forma sem fundo e sem tampa, que ela é vazada dos dois lados. Então, dessa maneira você consegue fazer uma forma. Se o adobe começar, na hora que você desenformar ele, na hora de secar ele começar a dar uma barriga embaixo, significa que você fez um adobe com muita água, e aí o que acontece? Ele tem um peso próprio que vai fazer um esmagamento nele mesmo e ele vai dar uma barriguinha embaixo. Você diminui a quantidade de água do adobe. A água do adobe é uma água plástica, um teor de umidade plástico. Então a gente tem teor de umidade seco, úmido e plástico. Não pode ser muito viscoso, porque senão ele vai perder a forma na hora que você tirar a forma. Então isso é bem importante. Para assentar o adobe, a gente costuma usar a mesma massa que é feito o adobe, só que com um traço pelo menos 20 a 30% a mais de areia. Por quê? Porque a massa de assentamento do adobe ela é um pouquinho mais plástica, ou seja, um pouquinho mais úmida, e ela também tem uma espessura muito menor do que o adobe, então ela vai secar muito mais rápido. Então ela tem a tendência a trincar mais do que o adobe na cura. Então a massa de assentamento do adobe sempre procura colocar um pouquinho mais, tá, de areia do que na massa de fazer o adobe.